Meus amigos, bem-vindo aí ao Bonfim News, né? Ao canal do Chief Marcos Bonfim. É um prazer imenso voltar a falar com vocês. O vídeo de hoje é um vídeo em que nós brasileiros temos que pensar profundamente e nos posicionar e exigir mudanças nisso que eu vou mencionar para vocês. Eu quero dizer o seguinte para vocês: os representantes que estão lá no Congresso, no Senado, aonde for, estão lá para representar o povo e fazer a vontade do povo. Nós temos que fazer a nossa vontade prevalecer e não eles fazerem o que eles querem. Estamos vendo aí a situação aí agora da PGR, querendo dar uma, vamos dizer assim, absolver, né? Embora ele não tenha um poder de julgar, mas eles são os donos do processo. Se o processo não for avante, não há julgamento. E no nosso sistema é bastante delicado essa, vamos dizer assim, provocação da justiça, né? Se o PGR não quer se posicionar, fica muito difícil para a coisa ir adiante e ouvir por parte da defesa que o judiciário, a corte está tomando uma posição sem o suporte do mandatário do processo. Então o que nós temos que exigir primeiramente é que haja uma comissão dentro da Procuradoria Geral, porque se houver, vamos dizer assim, coisas como está acontecendo nesse momento, em que há uma divisão, em que não faz sentido o posicionamento do PGR, que esse grupo, que pode ser 11, né, PGRs, para se posicionar, como é a Suprema Corte Superior do Brasil, a Suprema Corte Federal. O que é interessante é o seguinte: a parte do Bolsonaro, a parte deles todos, querem transparência, principalmente nas eleições. Vocês estão vendo aí a fanfarra e a farra e as acusações levianas do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral, e quer transparência, mas ele não quer transparência no cartão de crédito, né, do governo. 100 anos, tudo está virando 100 anos. E é lamentável. Uma outra coisa que nós temos que exigir é que isso realmente seja transparente, que não tenha que ficar escondido do povo. Uma outra coisa que nós temos que posicionar é que quando houver uma escolha do PGR, que vire lei, que ele seja apontado pelos próprios procuradores gerais, né? São 3 nomes e o mais votado seja indicado e apontado para ser o procurador-geral e não apontado pelo presidente, como foi o caso do Aras. O Aras nem fazia parte dos 3 que foram apontados pelo grupo, né, dos procuradores gerais. Então você vê que é uma coisa que virou política. Nós estamos vendo um resultado político e que nada se anda para frente. Uma outra coisa que nós temos que também exigir mudanças em lei: quando um juiz pedir vista, que tem um prazo determinado, que não fica lá à vontade. Então, se um juiz pede vista, se ele quiser deixar lá por 1 ano, 2 anos, 3 anos, acabou, ele matou o processo. Então, o que nós temos que exigir isso? Ele está com dúvida? Tem 30 dias para fazer a sua vista e voltar a se posicionar, para que nós possamos ter, vamos dizer assim, uma corte mais eficaz, mais atuante. O absurdo que eu quero chamar a atenção de vocês, eleitores: eu acompanhei a CPI toda, todos os dias. Gastei horas e horas vendo a CPI. O que eu quero que vocês coloquem na cabeça: se vocês levarem o custo operacional dessa CPI, foi de milhões. Foi de milhões. Quanto custa um salário de senadores? Quantos tinham lá na CPI? Quantas pessoas foram convidadas? Quanto que foi gasto de passagem aérea? Quanto que foi gasto de custo de hotel, alimentação e por... Cara, isso precisa ser transparente. Nós precisamos saber o custo dessa CPI. E nós sabemos que várias evidências, vários crimes foram comprovados para agora virar pizza. É um desrespeito total com o dinheiro público e, mais ainda, é um desrespeito total com as pessoas que sofreram, vamos dizer assim, essa letalidade, né,
quase 700 mil pessoas faleceram. É uma coisa seríssima. Para agora, uma mulher dizer, não é nada não, é política, ainda ter coragem de dizer que a CPI é política. Cara, é um negócio absurdo, isso tem que ter consequências. Eu quero dizer para vocês uma outra coisa, vocês estão ali vendo o Bolsonaro com Arás, Bolsonaro com Lira, e os três ali, Arás, Lira e o Pacheco. O mais perigoso deles todos ali é o Lira. Eu quero fazer um apelo a você que é alagoano, né, do estado de Alagoas, que não reeleja o Lira. Pelo amor de Deus, nos ajude. Você que está me assistindo, se você tem algum amigo que é do estado de Alagoas, passe esse vídeo para ele, para que eles possam começar uma campanha de diga não a Arthur Lira. Ele não só tem o presidente na Câmara, como ele é um corrupto. Essas emendas secretas é só corrupção. Já foi dito por vários. Ele tem a Câmara na mão porque ele compra os deputados para fazer a vontade dele. Você quer ver um exemplo? Aqui o outro slide aqui. Vamos aqui no outro slide. Ele levou o Catanguê, tá na comissão de ética. O Kim Catanguê. E aquele outro deputado, como é que é? Douglas? Não é Douglas. Eu esqueci. Ele deu um cala-boca no cara em pleno plenário, porque o cara quer perguntar, o senhor não tem vergonha? Ô Lira, eu te pergunto, você não tem vergonha? E aí acabou ele pregando, né, praticamente contra o Lira, e desafio o Lira não para esse deputado, fechando o canal, né, o microfone para ele não falar, dando uma lição de moral, a qual ele não tem essa moral, com uma super autoridade, intimidando esse deputado. Eu esqueci o nome desse deputado. Ele é do PSOL. Coisa lamentável. Coisa lamentável. Mas o Lira não fechou a boca do Daniel Silveira. Muito pelo contrário, está levando os dois para a comissão de ética, mas não levou Daniel Silveira. Vocês estão entendendo o poder extremo na mão de uma pessoa? Ele coloca na pauta o que ele quer. Nós temos 575 deputados. Ele tem um poder absoluto de colocar na pauta aquilo que ele interessa. Isso tem que acabar. Nós temos que exigir, caso tenha alguma coisa, como teve, né, 100 e tantos pedidos de impeachment, ele não traz. Mas exige que na Suprema Corte os outros têm que se posicionar em conjunto, para não ficar monocrático. Enfim, que não seja uma. Que os outros tenham que votar. Mas eles fazem a decisão monocraticamente falando. Ponto. Eu não levo para impeachment e acabou. Tem que ter uma comissão. Tem que se criar uma comissão de pelo menos 11 pessoas de partidos diversos. Não que seja votado por quem tem a maioria dos partidos, mas que seja exigido partidos diversos para que se possa ter uma democracia e não essa manipulação que ele tem. Então vocês vejam, Kim Kataguiri fez um comentário na rádio, está na comissão de ética, porque é oposição. Se fosse o Daniel Silveira, não estaria. Porque tem um vídeo do Daniel Silveira dizendo que ele não contrata negro, preto. E nada aconteceu. Um racismo claro, evidente, dito por ele. Eu tenho esse vídeo, vou até publicar depois, mais tarde, para vocês. E nada aconteceu. E essa manipulação, esse poder dele controlar tudo. E não fiquem surpresos, gente, que aí que está o perigo com o Lira. Quanto ao Bolsonaro, ele sabe que se ele não for reeleito, ele vai ser preso. Ele sabe que as consequências serão seríssimas e ele está desesperado ao ponto de querer dar um golpe. Ele vai tentar o golpe, ponto.
Quanto ao Lira, o Lira ele tem um poder manipulador de comprar deputados com emendas secretas e mudar a Constituição como foi mudado. Uma violação tremenda, numa rapidez tremenda, quebrando todo o procedimento de uma PEC. Isso é extremamente perigoso, gente. Fizeram com a precatória. Eu nunca vi no mundo uma decisão da Suprema Corte e logo após 1 ou 2 semanas o Congresso mudar a decisão da Suprema Corte de uma coisa que levou anos e anos para ser julgada e concluída. Isso é uma coisa extremamente perigosa para uma nação. O Lira pode mudar a Constituição a hora, ao bel prazer dele, a hora que ele quer. Ele tem os deputados corruptos na mão, assim como os senadores na mão, como o Marco Duval. 50 milhões. E aí você vai entender. Eu antigamente, eu pensava, porque o Marcos Duval eu acompanhei muito antes dele ser eleito senador, ele era atacado pelos bolsonaros, ao qual ele chegou a entrar na justiça contra o Eduardo Bolsonaro. Entrou na justiça. O que ele foi atacado pela essa quadrilha de fake news, Stolen Brasil, foi a coisa mais absurda. Até filmagem, eu e ele fazendo sexo, os caras produziram e colocaram no canal. Para você ver os níveis, o nível da quadrilha dos Bolsonaros. Os caras tiveram a coragem de dizer e mostrar um documento de um processo no Rio de Janeiro que eu estava sendo processado por não dar pensão ao meu filho. Mas só que eles não medem a consequência do que eles falam, do que eles fazem. Eles querem sujar o seu nome. O que eles mostraram, que eu não pagava o meu filho, era um processo de inventário do falecimento da minha mãe. A mulher que eles acusam que eu estava devendo, era minha mãe no inventário, e ela falecida. E o filho que eu não pagava, não sustentava, era o meu irmão, 2 anos mais velho do que eu, também já falecido. Isso é para vocês terem a dimensão do mundo podre que nós estamos vivendo dos bolsonaristas. E aí a decisão é nossa, gente. A decisão é nossa. Nós temos que exigir mudança. Eles estão lá, os PMs, delegados, policiais, não para atuarem como sindicalista para benefício das suas instituições e benefícios próprios. Eles estão ali para servir o povo e fazer leis para o povo e à vontade do povo. A bancada evangélica tem que estar na igreja e não ali fazendo campanha eleitoral. Aliás, uma outra coisa que nós temos que fazer no Brasil é mudar, porque não há separação entre o Estado e a religião. Todos eles têm que pagar imposto. Vocês viram aí que eles foram beneficiados em 2 bilhões para não pagar imposto. Os pastores, enquanto o povo está passando fome. O povo está passando fome. E por aí vai, gente. A decisão é nossa. Se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Temos que exigir essas mudanças, se realmente você quer mudança. Tchau, tchau.